galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal mais charmoso, desse canal mais bruto, que fala de Vasco. Bem-vindos ao Brutos da Colina. E aí, tudo bem com vocês? Tá muito chateado ainda pelo aquele empate e principalmente pela performance do time no segundo tempo contra o Fluminense? Fica não, já passou. Vamos nos preocupar agora com o Coritiba. Então, para começar esse vídeo hoje, vamos falar dessa suposta dívida que apareceu aí, acho que foi um jornalista da UOL que divulgou que o Vasco está devendo São Paulo e está devendo o Corinthians, pelo Léo e pelo Piton. Então, o companheiro e amigo pessoal Flávio Dias falou bastante sobre esse assunto no Atenção Vascaínos. Ele disse que ele entrou em contato com o Vasco, com os dirigentes, e eles não abriram para ele se está devendo ou não. Porém, alguns repórteres que cobrem o São Paulo, que cobrem o Corinthians, disse que tem essa dívida sim. Porém, eu recebi um áudio, tá, de uma pessoa ligada ao jurídico do Vasco, que disse que essa dívida ainda não venceu. Então, existe ou não existe essa dívida? Vamos falar um pouquinho a respeito do seguinte: se tiver de fato essa dívida com o Léo e com o Piton, sobre as parcelas dele, gente, é normal, tá? Vou explicar o porquê que é normal. O Vasco não tem fluxo de caixa. Essa é a verdade. Hoje o Vasco ele sobrevive de um suporte, melhor dizendo, de um aporte feito pela 77 Partners. Sem esse aporte, eu não gostaria nem de pensar como que estaria o ano do Vasco. Então, um time que não tem fluxo de caixa tem esses problemas e pode atrasar um pouco, pode atrasar algumas parcelas, alguns pagamentos de fornecedores aqui e acolá. Só que eu sei que assusta. Você que escutou essa notícia e já deu aquele impacto, eu sei que assusta, porque nós vascaínos estamos presos a um passado bem presente de atrasos, de, enfim, falcatruas desse clube. Só que eu lhes asseguro que isso é perfeitamente normal. Inclusive, aproveitando o gancho, como eu já disse, o Flávio Dias, ele confirmou que o Vasco não tem dívida nenhuma com o seu atual elenco. Direito de imagem, salário, está tudo em dia. Então, Vasco, isso é o que mais importa. Honestamente, isso é o que mais me deixa alegre, me deixa esperançoso, porque é muitos e muitos anos de atraso salarial e atrasos cavalares. Então, já há um acordo entre as diretorias de quando será feito esse pagamento. Então, fiquem tranquilos, esquecem esse assunto e vamos pensar no futuro do Vasco. E a 77 Partners está equacionando as dívidas do clube. Isso que é mais importante. Já foi pago mais de 70 milhões em dívidas. Então, é isso que importa. E você vê no balanço financeiro, vendo as notícias, entende-se, até saiu no Globoesporte.com, que a partir de 2025 o Vasco caminhará com as suas próprias pernas, sem precisar de aporte daqui, aporte de lá. Então é isso, gente. Infelizmente, para os mais apressados, é necessário ter paciência. É necessário esperar, porque o tempo não é uma bengala isso, mas o tempo de desconstrução no Vasco foi muito grande. Foi décadas de destruição daquela galerinha que pode ser chamada até de as pragas do Egito, que tomaram conta do Vasco. Foi muito tempo desconstruindo o clube. Então, não é da noite para o dia que vai ser construído. Temos que ter paciência. Infelizmente, felizmente, hoje temos esperança. Esperança de um futuro melhor, esperança de um time mais forte, mais competitivo. Eu acredito nisso. E se eu fosse você, acreditaria também. Agora, pessoal, vamos falar do Barbieri. Depois da apresentação muito ruim, principalmente na primeira metade do segundo tempo,
Tem muitas pessoas falando, ah, a Barbieri é muito covarde, ah, a Barbieri tem que sair, vai ter que demitir, tem que trazer outro. Gente, eu respeito todas as opiniões. Eu não sou daquelas pessoas que vai ouvir a sua opinião e vai ficar te recriminando. Ah, você não sabe nada. Ah, não sei o quê, te ofendendo. Não, não. Você tem direito de pensar assim. Você quer que o Vasco demita o Barbieri? Você acha que tem outros treinadores melhores no mercado? Cara, eu respeito você. Só que eu vou aqui emitir de forma mais humilde possível a minha opinião. O Vasco é um time em construção. Quantas vezes você, torcedor que está acompanhando esse vídeo, ouviu isso? Diversas, né? Porém, é necessário ouvir, é necessário assimilar que o Vasco é um time em construção. O Vasco pegou o Fluminense, que já está há mais de um ano com seu técnico, já tem um estilo formado, já tem uma metodologia de jogo implementada. É necessário que tenha tempo para o trabalho. Eu sou muito contra a demissão e a interrupção desse trabalho que está acontecendo no Vasco. Eu sou muito contra. Sim, eu não fui a favor da contratação do Barbieri. Eu preferia outros técnicos. Vou te dar um exemplo de um. Eu queria muito que fosse o Vojvoda. O Vasco tentou e não conseguiu. Trouxe o Barbieri. E eu decidi dar uma chance. Eu decidi acreditar no trabalho dele. É um bom treinador. Só que é necessário ele ter tempo para implementar a filosofia de jogo dele. Eu sei que muitas das vezes ele tem escolhas equivocadas, como qualquer outro. E vou abrir um parêntese aqui sobre as pessoas estarem criticando demais a forma que o Vasco atuou contra o Fluminense. Mais uma vez, não estou defendendo, estou trazendo ponto de vista. Eu vou lembrar aqui, eu vou jogar aqui nessa conversa o Real Madrid. Sim, o Real Madrid, que para mim é o topo da cadeia alimentar do futebol. O Real Madrid, ele jogou a última final de Champions League contra o Liverpool. O Liverpool amassou o Real Madrid. Amassou. O Courtois foi o grande craque por parte do Real Madrid daquela final. Mas quem levou o título? O Real Madrid ganhou de 1-0, com o gol do Vinícius Júnior. Então, o Real Madrid jogou em cima do erro do Liverpool, e o Liverpool quase nem errou, mas teve um momento que errou, e o Real Madrid foi lá e aproveitou. Eu vou dar um exemplo também, continuando falando do Real Madrid, vou dar um exemplo hoje contra o City. Eu vi, foi um jogo maravilhoso, parece até outro esporte quando você vê um jogo desse nível da Champions League. O primeiro tempo, o City controlou o jogo inteiro, e ele pega, faz o que quer no jogo, controla o ritmo, só que chegou com algum perigo ali, umas 3 vezes e tal. Só que quem saiu do primeiro tempo ganhando é o Real Madrid. O Real Madrid pouco tocou na bola. Teve um momento até que a torcida estava um pouco incomodada e tal. O Real Madrid pouco tocou na bola. Quando pegou, foi lá o Vinícius Júnior, um chutaço, fez o gol. Aí no segundo tempo a história foi diferente. Mas aonde eu quero chegar com isso? O Fluminense, no último jogo, controlou a bola, fez o que quis, tocou, tocou, tocou. Só que quem foi mais agudo no primeiro tempo foi o Vasco. O Vasco saiu ganhando no início, 55 segundos de jogo, o Vasco abriu para cá. Depois, o lance mais perigoso, mais agudo do jogo foi o Gabriel Peck. Então, eu sei, eu também gostaria de ver o Vasco envolvente, o Vasco jogando como Fluminense. Eu não vou ser hipócrita, eu sou muito fã do trabalho do Fernando Diniz. Só que a gente tem que entender que não só tem esse estilo, não há um estilo somente de jogo. Há o time que joga reativo em cima do erro do adversário. Isso foi criado desde que o mundo é mundo, desde quando as pessoas aprenderam a andar para frente. Então, hoje o Vasco, pelo esquema, pelas peças que tem, e outra, eu indico muito vocês também assistir a entrevista coletiva do Barbieri, que aconteceu hoje, está lá na Vasco TV. E ali o Barbieri elucida muitas questões, muitas dúvidas, inclusive sobre o estilo de jogo. Eu gostei demais do que eu vi. Se tem uma coisa que eu gosto no Barbieri ele não é aquele técnico marqueteiro que a gente tá aos tubos aí,
que se autoelogia, se auto-vangloria. Não, ele é bem lúcido nas respostas dele. Eu acho que às vezes ele se expõe até demais. Eu gosto desse jeito. É humano falando com humano. Pronto. O Barbieri fala também que as peças que ele tem à disposição, gente, o elenco é um cobertor curto. O elenco do Vasco hoje, você cobre a parte de cima, as canelas e o tornozelo vai ficar de fora, gente. A gente tem que entender isso. Então, as peças que ele tem é o que dá para jogar hoje. Então, sim, eu sou contra a interrupção desse trabalho. Eu sou a favor da manutenção do Barbieri. Mas deixe nos comentários o que você acha. Você gostaria de outro? Deixe o nome do treinador. Vamos bater esse papo. Então, gente, para finalizar esse vídeo, vamos projetar como é que vai ser esse jogo contra o Coritiba, lá no Alto da Glória. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Se o Vasco fosse enfrentar no próximo jogo o Botafogo, que é líder e 100% do campeonato, eu estaria mais tranquilo. Sério, não me chamem de louco. Agora, eu confesso que eu estou apavorado com esse jogo do Coritiba. Sim, estou apavorado. E vou te explicar por quê. O Coritiba está a 10 jogos, sim, 10 jogos sem ganhar, desde o estadual deles. O Coritiba é a segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Só fica à frente do América Mineiro. O Coritiba, se eu não me engano, aí eu não tenho certeza, é o segundo pior ataque da competição. E vai enfrentar o Vasco. Gente, nesse curto tempo, o Vasco é o time perfeito para levantar um defunto. E eu falo isso com todo o respeito que eu tenho pelo Coritiba. Eu tenho um maior respeito pela instituição alheia. É um modo de dizer no meio do futebol, levantar defunto. O Coritiba vem muito mal. E o Vasco é o time perfeito para poder dar a moral para o Coritiba. Então eu estou apavorado. Eu não estou confiante para esse jogo do Coritiba. Estou sendo bem sincero aqui. Eu gostaria de estar dizendo algo contrário aqui. Eu queria estar enchendo o coração de vocês de esperança, mas eu não estou confiante. E o Coritiba está jogando muito na formação de 3 zagueiros. E, sinceramente, o time do Coritiba está muito perdido. Muito perdido. Mas tem um jogador que eu gostaria muito que o time do Vasco tivesse muito ligado nele, que é o Aleph Manga. É um jogador que puxa contra-ataque, é um jogador que pode ser referência de ataque. Ele é muito bom jogando pelos flancos do campo. É um jogador, ultimamente está perdendo muito gol, mas ele é um jogador que se demole, ele vai guardar mesmo. Então eu gostaria que o time do Vasco prestasse atenção. Só nele? Não. É óbvio que tem que prestar atenção em todo um sistema, da melhor forma de conter o time do Coritiba. Só que olho vivo no Aleph Manga. E com relação ao time do Vasco, eu promoveria algumas mudanças. Eu daria uma minutagem a mais para o Paulo Henrique. Ah, William, você quer dizer que o Puma é reserva no time do Vasco? Não, eu gosto muito do Puma. Acredito que a maioria da torcida do Vasco também gosta muito do Puma. Só que ele não está bem, gente. Não está legal? Não está no momento legal? Coloca o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um jogador agudo, com muita força ofensiva. Sim, nos preocupa na parte defensiva. Vamos ser bem honestos. E eu não entendi por que o Paulo Henrique até hoje não teve uma minutagem no jogo do Brasileirão. Vamos lembrar aquele dia fatídico contra o Atlético? Uma das pouquíssimas coisas que prestou naquele jogo foi o Paulo Henrique. Eu não entendi. Aí vai uma crítica. Eu sei que já falamos do Barbieri, mas rapidinho aqui. Aí vai uma crítica ao Barbieri. É a falta de critério. O Paulo Henrique foi bem naquele jogo. O Paulo Henrique, Bambu. Tá, o Bambu, hoje ele é titular. Mas o Paulo Henrique não jogou mais nenhum minuto em nenhum jogo. O Eric Marcos é opção de segundo tempo no jogo, no outro nem relacionado é. Então, essa falta de critério do Barbieri também é algo que me incomoda. Gente, uma coisa também que foi alvo de muitas críticas nos últimos jogos, no último jogo, o porquê que o Orejano não entrou. Sinceramente, eu também daria mais minutagem ao Orejano, mas deixaria ele jogando junto com o Peck.
Nada de ou um ou outro. Não, não, não. Então eu queria ver esses jogadores trocando figurinha dentro do campo. Então é isso, galera. Vamos torcer para o Vasco conseguir performar bem e principalmente trazer 3 pontos. Isso é fundamental. Não jogando tão bem, mas trazendo os 3 pontos, para mim está ótimo. Porque no final do campeonato, lá na 38ª rodada, só jogar bem não vai importar. Vai ter que pontuar também. Então é isso, galera. Compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos que você tem de Vasco. Dá essa moral, nosso canal está começando. Ingressamos agora, mas quero trazer aqui, quero falar de Vasco com um pouquinho de humor, mas com muita seriedade também. Porque o Vasco é coisa séria. Vamos lá, tamo junto e se inscreva. Brutos da Colina.